Queridos, a paz do Senhor. O conhecimento bíblico desse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho postado no meu canal uns videozinhos curtos de perguntas e respostas em relação à Bíblia, algumas questões bíblicas. Se você ainda não viu, assista no nosso canal, mas esse vídeo vai trazer algo interessante para nós. Não tenho a intenção aqui de levantar polêmica ou dar resposta a quem quer que seja. Fica a critério de cada um, no que é que cada um acredita. Mas, biblicamente, dá uma resposta fundamentada no texto bíblico em relação à altura de Golias de Gate. Nós sabemos que ciência e religião, ou melhor, ciência e fé, às vezes se harmonizam e às vezes não. A ciência, para se fazer ciência, nós temos que ter um objeto de estudo e um método de estudo. E para se investigar o objeto de estudo, a ciência atua no campo das hipóteses, levantando questões a respeito do objeto para poder investigá-lo e dar a resposta, narrar a resposta em relação às suas investigações. Então a ciência lida com as hipóteses, já a fé lida com as certezas, com as afirmações. A Bíblia lida com afirmações. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 3, o escritor aos Hebreus diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Note a afirmação, que pela fé nós entendemos que o mundo não foi feito daquilo que é aparente. Nós recebemos isso por fé e compreendemos que foi Deus que criou todas as coisas. Para se ter uma ideia, a teoria da evolução, né, uma delas, que é a grande explosão, o Big Bang, o famoso Big Bang, não se harmoniza com o texto bíblico. Por quê? A teoria parte do princípio do caos para uma ordem. Houve uma grande explosão, ocasionou um caos, e com o passar do tempo, a evolução se encarregou de ordenar todas as coisas. Já a Bíblia parte do princípio da afirmação que Deus criou todas as coisas no seu devido lugar. Exemplo, Deus, cada dia da criação, ele disse, diz o texto, e disse Deus que tudo era bom, ou seja, estava ordenado. E com o pecado entrou no caos a criação, uma desordem. Isso é um exemplo que entre fé e entre ciência, às vezes se harmonizam, às vezes não. Dito isso, eu gostaria de chamar a atenção para algo que nós não podemos, como estudiosos da Bíblia, ou seja, também da ciência, nós não podemos, de forma alguma, cometer o erro anacrônico. Dentro do estudo histórico, o anacronismo é você atribuir compreensões do presente, de nossa cultura, ao passado. Nós não podemos fazer isso com o texto bíblico ou qualquer texto que for histórico ou de outro campo de atuação de estudo. Assim, nós poderíamos agora fazer a leitura do texto bíblico de 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, onde fala da altura de Golias de Gate, o filisteu. Diz o texto: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Note a altura de Golias que o texto chama a atenção. O côvado, naquela época, alguns estudiosos vão tecer alguns comentários a respeito do tamanho do côvado, mas em média seria do cotovelo à ponta do dedo médio de um homem de uma estatura normal. Ou seja, iria variar de 40 a 60 centímetros, alguns comentários. Nós tiramos aqui mais ou menos de 40 ou 45 centímetros e fazemos uma multiplicação básica dos 6 côvados que a Bíblia diz, mais ou menos 2,70 m, mais um palmo, uns 2,90 m por aí, seria a estatura de Golias. Isso vai variar de acordo com os comentários ou com a percepção do que seria um côvado naquela época. Então, mais ou menos uns 2,90 m a 3 metros de altura. Os comentaristas vão se concordar mais ou menos nessa altura, que tinha o filisteu. Isso está de acordo também, por exemplo, com o texto de Números, capítulo 13, versículo 33, que o texto bíblico vai narrar
a família dos gigantes que os espias encontraram naquela terra. Diz o texto: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20, vai falar também das famílias dos gigantes, um homem que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. Note que o texto bíblico vai mostrar, pontuar algumas anomalias que tinham indivíduos naquela época, indivíduos em particular. Dito isso, nós vamos ver que a altura de Golias não estava, segundo o texto bíblico, em desconformidade com a realidade. Observe, fazendo uma pesquisa rápida aqui no Google, eu coloquei aqui homem mais alto do mundo, que já existiu. Vocês vão encontrar alguns personagens da atualidade, da história recente. Por exemplo, o Adilon, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, atingiu 2,72 metros, ou seja, 2 metros e 72 centímetros. Esse cidadão aqui, ele tinha um problema na hipófise, é a explicação plausível científica para a anomalia, né, da pessoa que cresceu e chegou a essa estatura. Outro cidadão também, atualmente, o homem mais alto do mundo, esse anterior, aqui ele não está mais com vida. Na atualidade, o homem mais alto do mundo é o Sultan Kosen, ou Kosen, acho que é assim, né, que se pronuncia o nome dele. Ele mede hoje em torno de 2 metros e 51 centímetros. Esse cidadão é o homem mais alto do mundo. E também temos aqui um brasileiro que está na relação dos homens mais altos aqui no Brasil. Joelison Fernandes da Silva. Ele, segundo o Google aqui, tem a altura de 2 metros e 37 centímetros atualmente. Bom, se nós observarmos hoje a altura destas pessoas, como falei, a gente não pode aplicar, fazer um anacronismo, que a ciência explica hoje o porquê dessas pessoas atingirem essa estatura. Já no passado, na época de Davi, não se sabia, não tinha esse conhecimento o porquê, mas apenas o texto bíblico indica que a altura do gigante Golias de Gate era de 6 côvados e 1 palmo. E aqui, segundo o cálculo que a gente fez, um cálculo básico, né, uma altura mediana, pelo menos 2,90 metros a 3 metros. Veja que, para a atualidade, não está longe da realidade do texto bíblico em relação ao conhecimento que nós temos hoje. Se alguém não acredita, fazer o quê? Então, o texto bíblico afirma, é uma afirmação, e a gente recebe a afirmação da Bíblia pela realidade por fé. Então, a realidade que existe pessoas, a ciência explica de uma forma, como se atinge essa estatura, mas no passado não tinha esse conhecimento para fazer essa explicação, ou ter esse tipo de explicação. Apenas o texto bíblico afirma a altura do gigante. E nós acreditamos que Golias, ele tinha mais ou menos essa estatura, segundo o relato bíblico. Espero que tenha ficado compreendido e gostaria de, mais uma vez, dizer, aqui não tem o intuito de trazer polêmica ou de questionar alguém em relação, não, mas apenas esclarecer o texto bíblico com base na própria palavra de Deus, como também no conhecimento que nós temos atualmente. Que Deus o abençoe.